Fala, gente! Bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Ferro, podcast mais ouvido do Brasil em breve, com a presença ilustre do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Se São Paulo fosse um país, seria o 21º maior país do mundo, a 21ª maior economia do mundo, e a gente tem aqui o prazer de trazer o prefeito Ricardo Nunes para falar sobre toda a carreira, tudo que tem sido feito de bom em São Paulo, quais são as dificuldades, quais são as coisas boas, ruins. Temos como convidado aqui o Arthur Horta, nosso co-host mais bonito, mais galã do Brasil. Prefeito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que a gente está num momento emblemático do Brasil. Em breve teremos eleições para a prefeitura e a gente quer falar sobre tudo isso. Queria agradecer demais a tua presença aqui hoje, importantíssimo para o debate. Conversaram sobre os problemas da cidade de São Paulo, as oportunidades, e vamos com tudo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução, contasse um pouco da sua história, lá dos primórdios, onde nasceu Ricardo Nunes, o que fazem os pais de Ricardo Nunes, aonde veio Ricardo Nunes, para onde irá Ricardo Nunes? Obrigado, prefeito. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês, uma alegria, Ferro, eu que sou seu fã, te acompanho. Ricardo Nunes, meu pai chegou de Portugal com 14 anos, meu papai chegou de Portugal com 14 anos, minha mãe é de Minas, meu pai e minha mãe trabalharam muito, a gente, uma família assim de classe média, meu pai trabalha bastante, chega à classe média alta, e aí tem bom plano de saúde, estudava na melhor escola da Zona Sul, Dom Duarte não, foi depois, estudava no Jesus Maria José, enfim, carro, uma vida que tem as pessoas de classe média. Meu pai resolve uma hora vender tudo e montar uma empresa no litoral de São Paulo, não deu certo, faliu, a gente volta, e aí eu vou morar na periferia de São Paulo, lá no sul da Zona Sul, no Parque Santo Antônio. Saio da escola particular, vou para a escola pública, deixo de ter o convênio de saúde particular, usar o serviço de saúde público, deixo de andar de carro, andar de transporte público, enfim, tudo aquilo que a população da periferia faz e vive. Isso me deu uma experiência danada, né? Porque eu vivi, eu não preciso ler, estudar, eu vivi o que é ser classe média, o que é empreender, vou falar um pouquinho aqui da minha vida de empreendedor e o que é a pessoa que está na periferia. Quando eu vou para a escola pública, aí me dá aquele start de participar ali do Grêmio, disputava a eleição do Grêmio, era o mais votado, foi onde me deu ali aquele start para gostar da política, né? E ter aquela vocação da política. Quando eu faço 18 anos, que eu tiro o meu título, eu me filio no MDB. No dia que eu tirei meu título, no mesmo dia que eu tirei meu título, eu me filiei no MDB. E meus amigos iam lá pro Reggae Night e tal, e eu ali já, gostando de política, tinha um jornal do bairro, chamava-se Jornal Hora de Ação. Bom, aí passou tal, montei meu negócio, uma salinha pequenininha, e é um barato, porque hoje eu estou fazendo muitos espaços na cidade para as pessoas que querem empreender, e lá aí tem computador, tem internet, tem podcast para eles usarem, já inaugurei 4, porque a minha experiência foi essa. Eu peguei para um amigo meu, que era o Dr. Rogério, um dentista, ele tinha um consultório razoavelmente grande, uma sobreloja, e eu falei, ô Dr. Rogério, queria montar minha empresa, você está com esse consultório grande, você não quer me dar um cantinho de 2x2 ali para eu começar a minha empresa? E ele me emprestou aquele cantinho de 2x2. E ali eu comecei a minha empresa, que hoje tem filial em Campinas, em Guarulhos, em Minas, no Espírito Santo, na Bahia, enfim, foi crescendo. Eu acho que isso é uma coisa até legal de contar, porque as pessoas precisam de oportunidade, sabe? Eu sempre procurei trabalhar e fazer a minha gestão focando na situação de dar oportunidade para as pessoas, principalmente para os jovens. Bom, casei com a Regina, pai da Maiara, do Ricardinho, da Isabela. Ricardinho é o que toca a empresa hoje, eu não tenho mais tempo de tocar, fez direito. A Maiara é dentista e a Isabela é a geniazinha da casa. A geniazinha fez 18 anos agora, está fazendo administração na USP e economia da FGV. E sou com um orgulho violento, cara, vovô do Ricardinho Neto. Um menininho... Mas esse cabelo tá preto, essa barba tá muito preta para ser avô. Mas eu fui vovô cedo. Meu filho casou muito cedo, 22, 23 anos, o Ricardinho. E o Ricardinho Neto, de 1 ano e pouquinho,
palmeirense, cara, você tem que ver. A gente vai com ele no estádio, ele vê o Palmeiras fazer gol e fica todo feliz, vai com a camisa do Palmeiras, barato. Pô, essa gestão do Palmeiras tá boa, hein? Bom, aí, montei minha empresa, tal, deu certo, fui presidente de um monte de associação, presidente da ESUL, Associação Empresarial da Zona Sul. Tem um detalhe aí. Eu, com 23 anos, fui candidato a vereador em São Paulo, perdi, né? Não tinha estrutura, não tinha dinheiro, era muito novo, perdi. Passaram-se aí 20 anos, nesse período eu montei minha empresa, deu certo, me estruturei financeiramente, fui presidente da ISU, Associação Empresarial da Zona Sul, fundei as entidades do meu setor, participei de várias associações comunitárias, enfim. E aí eu saí candidato a vereador em 2012, ganhei a eleição, me reelegi em 2016, fiz um trabalho, cara, muito legal, porque eu levei toda essa experiência para minha atividade como vereador, como por exemplo a gente tinha naquela época 82% de todo estabelecimento em São Paulo não tinha licença de funcionamento. Eu falava o seguinte, cara, se você tem 82% que não tem licença de funcionamento, não são eles que estão errados, é a lei. Pô, perfeito, deixa eu perguntar uma coisa. Eu já lhe conheci, eu não sabia essa sua veia empreendedora, eu acho que é uma coisa que tem que ser melhor explorada. Eu acho que a gente tem uma opção em breve entre um depredador e um empreendedor. Acho que essa parte de empreendedorismo, acho que a gente nasceu quantos milhões de mês em São Paulo, né, de empreendedores, né? Eu acho que a gente tem que caminhar. De mês, cara, em 2017 eram 440 mil, hoje 1.200.000 mês. Bom, tu quer começar aí, Arthur? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, então. É um prazer falar com o senhor aqui, prefeito. O seu interesse pela política começou muito cedo, né? 18 anos filiou ao MDB, 23 anos foi candidato a vereador já. Não é comum a gente ver, assim, a gente até gosta muito de política nessa idade, mas não tem essa iniciativa, né, que o senhor teve. O que tem na política que chama tanto a atenção do senhor, que desperta esse interesse? Cara, eu acho que essa mudança que a gente teve, eu estar ali classe média alta, de repente eu vou morar na periferia e saio da escola particular, vou para a escola pública. Deixa eu te contar uma coisa, tem tanta coisa legal na vida da gente, mas deixa eu te contar uma, acho que as pessoas aqui que estão acompanhando a gente aqui no Café com Ferri vai poder entender. Na escola que eu estudava, Jesus Maria José, tinha quadra coberta, era tudo bonito. Quando eu chego no Dom Duarte Leopoldo Silva, escola pública, a quadra não tinha cobertura. Eu ficava, caraca, por que aqui não tem cobertura? E naquela época, para você entrar para a sala de aula, hasteava a bandeira, cantava o hino nacional, bacana pra caramba. O que eu fiz quando eu viro prefeito? Chamo o Padula, secretário de Educação, falo, Padula, eu quero te contar um negócio, acho que é um trauma que eu carrego, cara. Contei essa história para ele. Eu falei o seguinte, eu quero todas as escolas da Prefeitura de São Paulo que não tiver a quadra coberta, nós vamos cobrir. E a gente cobriu todas as quadras. Porque a criança que está na escola pública, ela tem que ter o mesmo espaço, o mesmo cuidado da que está na escola particular. E isso faz uma diferença. Como é que a gente sabe que faz a diferença? Porque eu vivi esse troço. Eu lembro quando era muito sol, era o sol na cabeça, quando era chuva não podia. E você ter uma quadra coberta, pode parecer simples, Ferri, mas cara, eu tenho certeza quem tá lá todo dia, cara, entende a importância disso, né? Então, acho que foi isso, a minha vontade foi isso. E eu montei o Jornal de Bairro, e no Jornal de Bairro, o jornal tem muito disso, de você ver qual que é a demanda do bairro, aí vem lá uma pessoa que está esperando um ônibus ou um comércio que está ali tentando se desenvolver, e o Jornal de Bairro vai retratando isso. Então, foi uma coisa natural que a minha vocação colocou, e você falou isso mesmo, né? Não é normal uma pessoa muito jovem. Eu gosto de contar porque eu tô na política por gostar mesmo, por amar, não é por outra coisa, a não ser pela vocação e por gostar da política. Eu já vou usar isso que vai explodir. Depredador ou empreendedor? Qual o futuro de São Paulo? Prefeito, quais as maiores entregas da sua gestão? Ferri, tem muita, mas eu queria destacar assim, uma que seria o guarda-chuva, que é a saúde financeira. Com a saúde financeira, a gente conseguiu atender uma série de outras áreas. Estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade, o maior programa de recapeamento da história da cidade. Estamos ampliando muito as áreas verdes e parques. A gente está conseguindo colocar a cidade no outro patamar. Tanto é que a FIT, aquela agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA. Ou seja, alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. E aí, dentro desse contexto, tem muita coisa, mas tem coisa que te toca mais. Por exemplo, eu estou fazendo um programa muito bacana de segurança alimentar, que a gente tem, hoje, distribuímos 7.000 cestas básicas todos os dias. Ontem,
saíram 7 mil cestas básicas do galpão da prefeitura para entregar nos bairros pobres. Hoje, 7 mil. Amanhã também terá 7 mil. Ou seja, todos os dias. Um programa que a gente criou, o Cozinha Escola. Nós credenciamos entidades nas regiões periféricas, aonde são 60, a gente está ampliando, hoje já tem 60, que eu peguei essas entidades, porque elas estão lá dentro da comunidade. Então você pega uma comunidade lá dentro de Paraisópolis, lá dentro de Heliópolis, lá no Itaquera, lá em Cidade de Tiradentes, lá em Perus, lá em Pirituba, lá no Capão Redondo, lá na Pedreira, lá na cidade Ademar, enfim, todo o canto da cidade. E essas entidades, a gente deu um recurso para ela poder se estruturar, comprar um garfo, uma faca, um fogão, né? E damos um valor mensal para ela fornecer do mínimo 400 refeições por dia gratuita para as pessoas pobres. Aí tem o Cozinha Solidária. Eu peguei 80 restaurantes da periferia e contratei 200 refeições. Então, 200 refeições o cara tem que dar para as pessoas pobres. Eu ajudo o comércio dele lá da periferia, injetando recurso na aquisição da refeição dele, e ele está dando refeição para as pessoas mais carentes. É uma coisa muito legal. Outra coisa fundamental, a gente está no 4º ano consecutivo que tem vaga de creche para todas as crianças. Isso é importante. Isso é fundamental. Cara, tem um estudo que diz que as crianças que passam por creche, elas têm 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Ou seja, se ela perder essa fase, não tem como voltar atrás. E essa questão da formação do cérebro, né, que é o nenê desde um dia na barriga da mamãe até os 6, 7 anos de idade, é onde ele vai formar toda a sua parte do cérebro, a parte cognitiva, que vai definir inclusive caráter. Isso é fundamental. A gente tinha lá em 2015, 2016, 120 mil crianças que queriam ter uma vaga de creche na cidade mais rica do Brasil e não tinha. Hoje, nós temos vaga de creche para todas as crianças. Aí você vai dar uma qualidade para aquela criança e tem uma série de coisas que você linka com isso. Por exemplo, a questão da geração de emprego e renda. A mamãe que precisa colocar a criança na creche, ela tem para poder trabalhar. Se ela não tem, teria dificuldade. Então você percebe que você tem ações que vão em cascata, resolvendo uma série de situações na cidade. Por isso nós estamos batendo recorde, a cidade que mais gera emprego no Brasil, né, a cidade de São Paulo, e que isso tem dado um resultado positivo. Aí outra coisa que eu acho que é muito importante. Pela primeira vez na história, nós colocamos no PPA, que é o Programa Plurianual, um artigo dizendo o seguinte: os investimentos da cidade, ele tem que ter uma parte necessariamente tem que ser direcionada e aplicada nas áreas mais vulneráveis. A gente fez uma parceria com o Instituto de Setúbal, que tem um cesto de definições de áreas vulneráveis, que é o quê? IDH, infraestrutura, população, e aí a gente tem aplicação de recursos nas áreas que mais precisam. E aí você vai diminuindo a desigualdade social. Lógico, não faz isso de uma hora para outra, né? Exato. Mas a questão de drenagem, combate a enchentes. Se você pegar agora esse período de janeiro a março, que chove muito, vocês vão observar que a gente não teve tantos alagamentos, tantas enchentes que nem tinha antigamente. Ainda tem, não estou falando que está tudo resolvido, que nós estamos no país da maravilha, que é só Alice, tá? Mas melhorou porque a gente fez muito investimento, canalização de córrego, contenção de encostas, drenagem, microdrenagem. Né? A questão do domingo tarifa zero, isso tem uma questão fundamental, inclusive de saúde mental das pessoas. As duas principais bandeiras, eu acho, da tua gestão, a tarifa zero aos domingos, que eu acho que é uma coisa incrível, e a faixa azul de motos. Poderia falar mais sobre isso, que eu acho que isso deu uma melhorada geral, assim, porque São Paulo também tem um problema de trânsito bem caótico, né? Quanto mais cresce a economia, mais, né? A cidade não foi projetada para ser do tamanho que é, né? E é bom você destacar isso aí. Tem trânsito, porque quando você melhora muito a economia, você vai... Né, as pessoas vêm, né? Naturalmente vai ter mais trânsito. Mas a questão de motos, nós temos 7 milhões de carros que circulam em São Paulo por dia e 1.300.000 motos. Nós temos hoje um índice de 6,5 pessoas por 100 mil habitantes que morrem no trânsito. E o ideal seria estar em 4, o ideal era 0, né? Mas dentro do possível, era chegar num nível de 4,5 pessoas por 100 mil habitantes que acabam indo a óbito no trânsito. Como a gente tem essa quantidade enorme de motos, nós fizemos um projeto muito interessante que é o Faixa Azul. Inclusive hoje eu entreguei mais 8,1 quilômetros, a gente tinha 91,8 quilômetros e agora a gente chega a 98,2 quilômetros. Aliás, eu tinha 90,1 e hoje eu entreguei 8,1, então agora nós temos 98,2 quilômetros de faixa azul. Esse mês, até o final do mês, eu faço mais 24 quilômetros e até o final do ano serão 200 quilômetros de faixa azul, que diminuiu
assustadoramente, graças a Deus, o número de acidentes e de óbitos nesses locais que tem faixa azul. E onde que nós colocamos faixa azul? Aonde tinha o maior número de acidentes e de óbitos. 23 de maio batia recorde de óbitos e de acidentes, Bandeirantes. Entreguei hoje, para você ter ideia, o túnel Ayrton Senna, a Santos Dumont, o Washington Luiz e a quarta eu me esqueci aqui. Mas enfim, entreguei quatro locais hoje. E vamos continuar ampliando, que é uma política pública super, super importante, que associado às outras ações, por exemplo, a gente está colocando na cidade o sistema semafórico inteligente. Se você olhar na cidade, onde tem os semáforos com um risco azul, ao redor do semáforo já é o aparelho inteligente. E você vai ver uma câmera antes. Por que é sistema inteligente? Onde tem muito carro, ele abre o semáforo, onde tem pouco carro, ele fecha o semáforo, então você ganha tempo e agiliza a questão do trânsito na cidade. Recapeamento. Nós chegamos agora em 16 milhões de metros quadrados de recape na cidade. Ajuda muito a questão da segurança do trânsito, né? Sabe o que é 16 milhões de metros quadrados, cara? É sair daqui, do Café com Ferre, e até o Acre e voltar. Maior programa de recapeamento da história da cidade. Com todo o recurso da prefeitura. Não tem um centavo do governo estadual, do governo federal ou de empréstimo. Dinheiro da prefeitura de São Paulo, mais de 3 bilhões de reais. Eu sei que tem muita coisa para fazer, mas, cara, é inegável que a gente avançou muito, né? Prefeito, muito. aproveitando esse gancho, então, com recursos da prefeitura, como que foi possível fazer esses investimentos com o nível de orçamento que a cidade tem, né? E com o nível de despesa também. O que foi preciso manejar ali nas finanças da cidade para voltar a fazer esses investimentos que São Paulo nos últimos anos não vinha fazendo? Olha, primeiro acho que tem algumas questões fundamentais. Eu tenho uma relação muito boa, fui vereador durante 8 anos. Quando você fica naquela casa durante 8 anos, né, você aprende muito da cidade, faz relações, e eu consegui aprovar tudo na Câmara Municipal. Então o prefeito precisa ter uma relação na Câmara e precisa ter maioria. Senão ele vai ficar patinando e não sai do lugar. Nesses 8 anos que eu fui vereador, eu fiquei 1 ano na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e 7 anos na Comissão de Finanças. Sempre, durante todos os 8 anos, relatando orçamento, relatando LDO ou participando da relatoria, da elaboração do orçamento. E eu acabei, não vai ver isso como arrogância, pelo amor de Deus, mas eu acabei me tornando uma pessoa, um bom conhecedor do orçamento da cidade. Hoje eu posso te dizer que eu tenho um conhecimento razoável das finanças. É a minha praia. O resto, se eu falar para você que eu entendo muito de saúde, não. Finanças é minha praia. E o que eu fiz? Eu acabei me concentrando nisso. E por isso que eu falei aqui no início de que a saúde financeira possibilitou uma série de ações na cidade. Quando a gente tem essa questão de ter conhecimento da questão das finanças e a questão de poder votar na Câmara as coisas, eu falei o seguinte, bom, o que tem que fazer? Entra um outro item, que o gestor, ele não pode, ele não deve, seria um crime querer agradar a todo mundo. Ele tem que fazer aquilo que é preciso fazer. Mesmo que algumas pessoas sejam contra, se você tem convicção baseada em tudo que é importante, você tem que ter coragem de fazer. E aí, tendo coragem, tem que ter competência para efetivar. Então a gente fez a reforma da Previdência, nós fizemos um acordo muito importante com o presidente Bolsonaro. Depois, se eu puder contar um pouco dessa história do acordo, da dívida, nós devemos 25 bilhões para o governo federal. Eu pagava 280 milhões todo mês. Todo último dia do mês, a Prefeitura de São Paulo pagava 280 milhões para o governo federal. Nós resolvemos essa situação. Se der tempo, eu conto um pouquinho como é que foi isso. Tive que, por exemplo, acabar com empresas, Anlurb, fazer reestruturação, uma ação muito forte de desburocratização e uma ação muito forte de combate à corrupção e associado um outro item fundamental, que é o que? A segurança jurídica. Eu nunca invadi nada de ninguém, eu respeito as leis, tenho uma baita relação com o setor empresarial até pela minha origem e a minha vida empresarial, um grande conhecimento da administração e essa minha relação de 8 anos de vereador, fez com que a cidade pudesse ter um bom nível de segurança jurídica. E o que resultou isso? A gente teve só de 2021 até o dezembro de 2023 a vinda para a cidade de São Paulo de 47 mil empresas que já existiam, que estavam em outros estados e municípios. Tudo que eu estou te falando aqui são dados oficiais, não estou chutando nada, eu estou te dando dado oficial. 47 mil empresas mudaram para São Paulo. Sabe quantas abriram novas? Só de 2021 até dezembro de 2023,
367 mil empresas abriram novas em São Paulo. E o que a gente fez com isso? Como eu reduzi muitos impostos, depois se quiser eu falo quais foram as categorias que eu reduzi impostos, reduzi muitos impostos, segurança jurídica, desburocratização, combate à corrupção, a economia gerando, né? Por exemplo, ter creche é um item importante para gerar emprego e renda. A gente aumentou a arrecadação, olha que coisa interessante, a gente aumenta a arrecadação e aí a gente consegue fazer uma série de ações na cidade para ter obras. Lógico, fora isso, identificando alguns setores para poder fomentar a economia. Essa reforma da Previdência, né, é muito criticada pela oposição, muito criticada pelo Guilherme Boulos, mas como que o senhor acha que ela contribuiu aí para o orçamento da cidade? Fundamental. Ele falou que ele vai derrubar, inclusive. Né? Ele falou que vai derrubar via decreto. Como é que é essa história? O cara é tão Loki que ele fala umas besteiras, né? Bom, enfim, o que acontece da Previdência? Nós tínhamos um déficit atuarial da Previdência de 171 bilhões de reais. Era o déficit atuarial. Ou a gente fazia a reforma para ela parar de sangrar, ou em algum momento não ia ter Previdência para o funcionalismo. Então era melhor fazer do que chegar um tempo... E essas coisas, as pessoas acham assim, não acontece. Cara, Rio Grande do Sul, na sua terra, Ferri, ficou um tempão com o salário atrasado e Previdência, então... Minha mãe não recebia salário. Então, pronto. Minha mãe. Tem um caso concreto. Minas Gerais, né? Agora o que o Zema colocou o negócio em ordem, ficou meses. Então a gente falou, não, eu vou governar, eu vou continuar governando, e se for reeleito, continuarei governando com responsabilidade fiscal. Porque tem situações que você tem que tomar o remédio, que às vezes é amargo, para curar alguma doença. E eu fiz a reforma da Previdência. Lembra que eu te falei que a gente tinha uma relação boa com a Câmara? Então consegui aprovar. Porque é difícil também para o vereador votar um negócio com aquela pressão. Reforma administrativa é a coisa mais difícil de aprovar em qualquer lugar. Exatamente. Então a gente resolveu, com essa reforma, tirar 100 bilhões do déficit atuarial. Ainda tem os 71 bilhões, que a gente tem agora todo um plano para resolver essa situação, mas já está numa situação controlável. Cara, 171 bilhões de déficit atuarial é um negócio fora do... Então tinha que fazer. O rapaz que você falou aí do simulado, ele diz isso, não, se eu ganhar, meu primeiro ato vai ser um decreto revogando. Como se você pudesse revogar uma lei por decreto, né? O cara é tão incompetente. E outra coisa, se revogar, vai explodir a Previdência, a gente perde a carta previdenciária, perde a capacidade de investimento, que você não consegue tomar recurso. Então são coisas assim que uma vai se amarrando na outra, que é importante você fazer. O maior problema, a maior crítica da população de São Paulo e no Brasil diz respeito à segurança pública, né? Depois da vitória do Lula, aumentou, né? Foi comemorada nas prisões ao redor do Brasil, né? E é o grande calcanhar de Aquiles da população em geral, né? O candidato Bolo, ele é a favor das saidinhas, ele depredou prédios públicos, né, como a Fiesp e tudo mais. O senhor acha que numa eventual vitória de Boulos para a cidade de São Paulo, a cidade pode mergulhar num caos de segurança pública? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Isso é o próprio histórico dele, do partido dele votou contra o fim da saidinha, né? Então, é muito claro, ele já escreveu artigo na Folha dizendo que é a favor da desmilitarização. O que é isso? Você desarmar a polícia. A história de vida dele, de depredação e de invasão, você falou de depredar, depredou o prédio da Fiesp e falou, não, tinha que depredar mais. Invadiu o prédio do Ministério da Fazenda. Quando foi ter a Copa do Mundo aqui, criou um movimento chamado Não Vai Ter Copa, que é todo mundo querendo ter a Copa para o país, né, ser transmitido para o mundo. Nós somos apaixonados pelo futebol, nosso povo é apaixonado pelo futebol, isso gera emprego, gera renda, e o cara fez uma movimentação quebrando as coisas, queimando o pneu no meio da rua, enfim, boicotando o país, né? Isso é um boicote ao país, quando era para ter a Copa do Mundo, e só teve a Copa do Mundo porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criterioso, rigoroso, e foi para cima e garantiu. Senão não teria tido a Copa do Mundo. Quem relata muito isso, de uma forma bastante didática e muito elucidativa, é o Aldo Rebelo, que era o ministro na época de esportes, que estava responsável por coordenar essa questão da Copa aqui. Então é uma pessoa que a vida inteira transgrediu a lei, que não respeita a lei.
que é a favor da liberação de droga, que vive envolvido lá com o pessoal da Craco Resiste, que é uma entidade que fala que tem que manter ali o uso de crack. É uma pessoa super agressiva. Que moral e que autoridade vai ter uma pessoa dessa para poder manter a ordem? Então você tem que ter autoridade, tem que dar exemplo, de dizer o seguinte, ó, aqui na cidade não tem invasão, aqui na cidade a polícia militar vai ser respeitada e vai ser apoiada pelas suas ações, como a polícia civil, e vamos reforçar a Guarda Civil Metropolitana, que é a polícia municipal, que é o que eu fiz, né? Se eu tiver a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre isso. Mas, ô prefeito, eu não sou daqui de São Paulo, né? Uhum. Tem esse negócio de invasão mesmo? Rapaz, tem. Agora, ele é tão dissimulado que agora ele está falando, não, eu nunca invadi, né? Esse cara é um invasor. Esse cara dissimulado é um invasor. Você pega, por exemplo, a invasão que ele cometeu em 2013, numa invasão chamada Nova Palestina, na estrada do Boimirim, perto do Jardim Ângela, do lado da represa Guarapiranga, uma área de proteção ambiental. É uma ZEPAM. ZEPAM é Zona Especial de Proteção Ambiental. Derrubou todas as árvores. Isso tudo tem matéria, tem vídeo dele mostrando lá, na época, os barracos, tem discurso dele, não tem nada que você não consiga encontrar facilmente na internet. Então, por exemplo, Nova Palestina, derrubou tudo. Agora, olha que engraçado. Ele invadiu aquilo lá, Nova Palestina, a área de proteção ambiental, 2013, derrubou as árvores e tudo e meteram o barraco lá. Eu passei lá agora, tem pouco tempo. Passado 11 anos, tem lá uns 80 barracos de lona, de plástico preto e azul. Que política habitacional é essa que ele defende? Que faz invasão, porque é uma área particular, privada que ele invadiu. E que passado 11 anos, estão lá uns 80 barracos daquele plástico azul e plástico preto. É isso? É essa política habitacional? Pega a Copa do Povo, lá em Itaquera, né, que chama... Por que ele invadiu na época da Copa? Área particular, privada, ele invadiu com a turma dele, do MTST, ele invadiu. E tá lá até hoje a turma naquele lugar. Então tem esses que eu tô te dando o endereço, o local, o histórico, que ele fez as invasões e que agora quer se passar como um lobo vestido de cordeiro, né? Mas esse é o histórico dele, a vida inteira ele fez isso, a vida inteira. Então, quando a pessoa fez, ele deixou lá a sua digital, né? Tá o artigo dele da Folha a favor da desmilitarização. Eu sou a favor de polícia bem armada. Tanto é que a nossa Guarda Civil Metropolitana, eu coloquei 1.500 GCMs a mais. Fiz o concurso, 1.000 no ano passado e 500 esse ano. E esse ano eu chamo mais 500, que vai para a academia se preparar para poder ir para a rua. Dei um aumento salarial para os guardas civis metropolitanos. Eu ia perguntar sobre as iniciativas da segurança pública em São Paulo, as suas iniciativas. Isso, então, muito importante. A questão da segurança pública, constitucionalmente, é responsabilidade do Estado. Mas, lógico, Tarcísio. Uma cidade, país... Tarcísio é o pai da criança. Uma cidade, e a gente trabalha junto. Vou contar aqui um pouco da nossa parceria. E aproveita já para falar da sua relação com o Tarcísio. Boa, até no jogo do Palmeiras ele vai comigo, mesmo não sendo palmeirense, torce junto. Nós somos amigos. E o Tarcísio tem sido uma grata surpresa do ponto de vista de administração, de determinação. E é que eu e o Tarcísio transcende, inclusive, a relação do prefeito e do governador. Nós somos amigos, né? E essa questão de ser amigo é bom, porque você tem liberdade de falar e quando você tem liberdade de falar, você vai errar menos, né? Então, tem sido muito bacana essa relação minha com o Tarcísio. Mas, enfim, mesmo sendo uma responsabilidade constitucional do Estado, a cidade de São Paulo, um país, né? Porque tem 12 milhões de habitantes, acabei de falar que meu papai veio de Portugal com 14 anos. Portugal tem 10 milhões, né? A cidade de São Paulo é maior do que muitos países. A gente tem muitas ações. Nós temos a nossa Guarda Civil Metropolitana, que estava muito desvalorizada. Eu dei um aumento para a Guarda Civil Metropolitana, dos profissionais início de carreira, de 74%. Eles ganhavam um valor adicional por atividade especial. Por exemplo, vai trabalhar no centro, que é complexo, vai trabalhar em proteção ambiental, vai trabalhar no canil. Enfim, algumas atividades especiais, eles ganhavam R$150 a mais. Eu passei para R$1.700. Deixa para a gente pontuar um corte aqui, que é importante. Quais são as 3 principais iniciativas de segurança pública que o senhor acredita que foram as mais importantes que o senhor colocou em prática? Valorização da Guarda Civil Metropolitana, com aumento de salário, equipamento, estruturação, e ampliei 1.500 homens, hoje temos 7.099 homens. 2.
a questão da ação da polícia, da operação delegada. São policiais militares que, na sua folga, em vez de fazer uma hora extra, fazer segurança para o mercadinho, para a farmácia, a prefeitura contrata para ir trabalhar armado, fardado. Eram 400 homens, hoje são 2.400 homens, que trabalham a mais, ajudando a polícia militar, 2.400 homens, onde a prefeitura que faz a remuneração. Esse é o item 2. Item 3, sistema de inteligência e de tecnologia, o Smart Sampa. Nós estamos instalando 20 mil câmeras em São Paulo, com reconhecimento facial, com identificação de placa de carro com registro de roubo e furto, com tudo que tem de melhor em tecnologia no mundo para a cidade de São Paulo. Eu já estou com 10 mil câmeras instaladas, até o final do ano completa 20 mil câmeras, onde a gente vai ter o cadastro dos foragidos. Pega um estuprador, ele está andando na rua, a minha câmera vai identificar e a gente vai mandar a polícia lá prender esse cara. O cara cometeu um delito, passou com a bicicleta, esse negócio de roubar celular, a nossa tecnologia vai registrar aquele movimento e vai acompanhar esse cara pelas câmeras da cidade até a gente prender essa pessoa. Então, eu acho assim, muito objetivamente, tecnologia. Estou investindo 9.800.000 por mês numa central de monitoramento com 20 mil câmeras com alta tecnologia, inclusive reconhecimento facial. Aumento do efetivo da GCM, valorização salarial e equipamento. Tirei tudo que era estilingue, 22, hoje tem Glock, tem carabina, tem armamento pesado e treinamento. E 3, o trabalho com o governador Tarcísio para reforçar o aumento dos policiais militares. É para ter segurança, né, Fé? Essa aí essa aí ficou um belo corte, hein, Fábio? Vai. Eu queria entrar um pouquinho aqui no assunto eleições, né? A gente tá para ter aqui em São Paulo uma eleição municipal muito nacionalizada, onde o presidente Lula já apoia publicamente o Boulos. O senhor espera um apoio do ex-presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio? E como é que o senhor vê esse apoio do Lula ao Boulos? Olha, primeiro, o apoio do presidente Bolsonaro e do governador Tarcísio, né, com certeza, até porque todos nós, de centro e de direita, sabemos da nossa responsabilidade em derrotar a extrema esquerda, todo mundo sabe da sua responsabilidade, e pela a situação também de a gente defender as mesmas questões, né, de a gente poder ter as ações muito focadas em um Estado menor, combate à corrupção, desburocratização, apoio de policiamento, né, ostensivo. Enfim, é uma frente que tem vários partidos, mais de 10 partidos, dentro do nosso apoio à reeleição. E com relação ao apoio do Lula ao Boulos, isso já foi um acordo lá atrás. Na eleição passada de 2022, o Boulos ia ser candidato, eles fizeram um acordo. Falou, se não sai candidato agora, me apoia, que eu te apoio em 24. Então, isso faz parte de um acordo de interesse pessoal deles e que agora estão querendo que a cidade de São Paulo pague a conta. Agora é o seguinte, independente do Lula apoiar, do outro não apoiar, quem ganhar a eleição, seja eu ou seja outro, quem vai governar 365 dias por ano a cidade é o eleito. Não é o cabo eleitoral, é o eleito. E a cidade precisa escolher e decidir aquela pessoa que consegue tocar as necessidades da cidade, né? E que a cidade tem o direito de discutir a eleição de 24 em 24 e não a eleição de 22 ou de 26. Porque é aqui que as pessoas vivem, que as pessoas moram, que elas precisam saber quem é que vai administrar a sua cidade. Que a mãe precisa saber se vai ter creche para o filho dela, se a saúde financeira da cidade vai estar ativa para você poder manter os serviços funcionando, se você vai ter o transporte, vai ter o recapeamento, se você vai ter iluminação. Nós passamos agora de 99% de iluminação de LED na cidade, estamos com quase 100%, de tocar as obras necessárias para a cidade continuar evoluindo, inclusive atraindo para cá empresas para ela poder gerar emprego e renda, que é algo fundamental. A melhor ferramenta de diminuição de desigualdade social é o emprego e a renda. Não pode ter alguém que vai afastar os empreendedores, que vai dar insegurança jurídica para a cidade. Então, já que o senhor terminou assim, eu até já emendo a pergunta, né? Quais são as iniciativas para trazer mais investimentos aqui para São Paulo? Olha, a gente tem uma ação muito concreta daquilo que a gente precisa fazer, a gente já está fazendo, para atrair cada vez mais investidores aqui para a cidade. E identificando alguns pontos. A gente trabalha de uma forma assim, muito objetiva do ponto de vista de você fazer as estratégias a partir dos levantamentos dos estudos. Então, um exemplo concreto aqui. Nós identificamos
lá atrás, de que as empresas da construção civil estavam capitalizadas, que tinham um mercado, mais de 400 mil déficit habitacional na cidade, e que eles não estavam conseguindo fazer o investimento porque tinha uma série de entraves da legislação, de leis urbanísticas. Dentre elas, a questão das operações urbanas, dos PIUs, que é o Programa de Intervenção Urbana, que estavam parados na Justiça. E de fazer algumas ações para que esse mercado pudesse efetivamente colocar o recurso, ajudar na questão do déficit habitacional, gerar emprego e renda e trazer receita para a cidade. Eu tinha todos os PIUs, que são os Programas de Intervenção Urbana, estavam parados na Justiça. A Câmara não conseguia votar porque estava parado. Aí eu vou para Brasília, converso com o presidente do STJ e libero o PIU Central. Depois eu vou conversar com os outros e a gente conseguiu liberar tudo na Justiça, a Câmara votou, votamos o PIU Central, PIU Jurubatuba, PIU Tamanduateí, PIU Vila Leopoldina, só falta votar o PIU Pinheiros, PIU, Programa de Intervenção Urbana, onde você delimita uma área e você vai possibilitar que o empreendedor possa empreender ali com incentivos e você vai fazer um processo de reurbanização daquele território. Então, qual que é o resultado disso? De 2021 até dezembro de 2023, a cidade de São Paulo emitiu o alvará para a construção nova de 401 mil unidades de HIS 1, HIS 2 e HMP. O que é HIS? HIS 1, habitação de interesse social para quem ganha 3 salários mínimos. HIS 2 para quem ganha até 6 salários mínimos. E aí, quando você deu condições, o privado respondeu, ou 401 mil unidades habitacionais. É um negócio fantástico. Tanto é que você anda pela cidade, está tendo construção para todo lado. E quando você coloca a construção, você faz com que o próprio mercado se organize, você tem uma redução de preço, a pessoa tenha mais acesso a adquirir a sua propriedade, e aí você está gerando emprego, está gerando renda, então você vai criando um círculo positivo e virtuoso para a cidade. Nos últimos dias, o presidente Lula colocou o Boulos, eu não consigo falar Boulos, que me irrita um pouco, mas em cima de um carro de som, com patrocínio da Petrobras, e fez campanha antecipada, campanha eleitoral antecipada. O senhor acha que o Tribunal Superior Eleitoral vai penalizar o presidente Lula e o Boulos por campanha antecipada, como fez com o ex-presidente Bolsonaro? Ferri, eu não acho que vai, eu acho que deve. Precisa, senão vai ficar desmoralizado. Será desmoralização do judiciário, principalmente no campo eleitoral. Se você só pode pedir o voto depois do dia 16 de agosto, ele faz isso agora, não tem nem o que investigar. Tá lá, tem o vídeo, tá tudo. Outra coisa, mesmo que fosse no período que pudesse pedir o voto, ele não podia fazer isso num palanque com dinheiro público, que tem recurso de incentivo da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura e da Petrobras. Então, tem uma série de crimes aí, portanto, com certeza absoluta, sobre pena de ficar desmoralizado, o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, deve fazer algo à altura da gravidade que o presidente cometeu. O presidente vem para a cidade dizer que o federal é inimigo dele, o estadual é inimigo dele, que eu sou inimigo dele. Nós não somos inimigos, né? Não existe inimizade. É algo que eu lamento muito, né, de alguém vir para cá, ainda mais para um evento micado, tinha quase ninguém. Você sabe que eu fiz nessa data, no dia 1º de maio? Tinha mais gente na minha live domingo. Eu fiz várias ações de eventos pela cidade do Dia do Trabalho. Né? Se você pegar lá na Vila Maria, lotado, lá Emilino Matarazzo, eu estava às 7 horas da manhã, Emilino Matarazzo, lotado, não cabia de gente. E terminei no Grajaú, na Praça do Trabalhador, com o show lá do Frank Aguiar, que não cabia de gente. E o evento deles lá né, infelizmente, não tinha quase ninguém. E com recurso público, tem uma ação dessa. Objetivamente, tem obrigação a lei eleitoral ser seguida. Portanto, quem é o guardião da lei eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, está configurado, está gravado, duas ações gravíssimas, que é o pedir voto e fazer isso, inclusive, em cima de um palanque com recurso público
da Lei Rouanet, da Petrobras e do Ministério da Cultura. Belo corte. Quais são as principais dificuldades de governar o terceiro maior orçamento do Brasil? E outra coisa, eu já coloco outra pergunta junto, que eu selecionei aqui. Ninguém nunca vai ser unanimidade. As dificuldades de governar o terceiro maior orçamento do Brasil e como administrar a crítica, porque ninguém nunca é unanimidade, né? Então, como é administrar as críticas em relação à tua gestão? Olha, Ferri, administrar o terceiro maior orçamento do país, o grande desafio é porque, mesmo sendo o terceiro maior orçamento do país, você não tem condição, dentro de um período curto, né, de prazo, de resolver as grandes necessidades da cidade. Né? Isso demanda projeto, demanda tempo. O que eu posso lhe garantir é que a gente hoje tem uma situação de um horizonte bem melhor, porque as finanças estão ajustadas, os projetos... Por exemplo, nós não tínhamos um plano diretor de drenagem. Eu não tinha um caderno de drenagem de toda a cidade. Hoje eu tenho. Hoje nós concluímos um caderno de drenagem. A gente tem cada canto dessa cidade a necessidade das intervenções com estudo técnico que a gente fez junto com a USP do plano diretor de drenagem. Você imagina, isso não tinha. Então a gente hoje tem um programa habitacional muito forte, o Pode Entrar, que é um programa que o Bruno Covas havia criado, e eu mandei um projeto para a Câmara e aprovou como lei. Foi um sucesso, né? Sucesso. Mudou a questão da política pública habitacional. Muito rapidamente, o que propõe o Pode Entrar? Para você fazer habitação, o que você tinha que fazer? Você pega o terreno do Ferri e fala o seguinte: eu quero pegar um terreno do Ferri, ou do João, ou da Maria, e vou desapropriar para fazer habitação. O proprietário, eu digo o seguinte: eu vale 1 milhão. O cara fala, não, meu vale 2. Aí vai para a justiça. Via de regra é isso. E fica 1 ano, aí vem o oficial, o cara lá que o juiz determinou com perito judicial, enfim, passou 1 ano para eu pegar o terreno. Aí eu vou licitar o projeto para fazer a habitação. Aí eu lanço o projeto. Aí o segundo colocado entra com recurso, Tribunal de Contas para, a Justiça breca, enfim, 1, 2 anos. Aí eu tenho o projeto. Agora eu vou licitar a obra. Quando eu vou licitar a obra, mesma coisa. Às vezes o Tribunal de Contas para, o segundo colocado... 3, 4, 5 anos. Ser político é um dom. Tem que ter uma paciência danada. Eu já ia mandar os caras para... Coitadinho de mim. Aí o que acontece? O que é o Pode Entrar? A gente lançou um edital e fala o seguinte: privado, eu quero comprar direto de você. Se tiver pronto ou se tiver em projeto. Com esse parâmetro, a Caixa Econômica, eu fiz um convênio com a Caixa para ela poder fazer a avaliação. A Caixa, ela tem know-how e tem credibilidade. Então eu coloco lá, eu quero apartamentos de 50 metros quadrados, eu pago até 210 mil. A minha preferência é para comprar nesses locais, que são os locais onde tem transporte coletivo e emprego. E com esse critério, eu quero comprar de vocês. Olha o tempo e o dinheiro que nós economizamos. Aí eu compro direto. A minha última leva agora, eu comprei mais de 10 mil unidades habitacionais. Aqueço o privado tem uma capacidade melhor do que o público de poder fazer a obra mais rápida e mais barata. A gente aquece esse mercado e a gente ganha tempo e dá uma resposta muito mais rápida para a política habitacional. Então, são ações de você inovar que é de fundamental importância. E quem é que vai morar nessas casas? As pessoas que estão no nosso cadastro habitacional da Coab, né, dando prioridade para as mulheres vítimas de violência, onde nesse caso eu dou a carta de crédito, porque ela não pode aparecer, ela está com medida protetiva, e quem está no auxílio aluguel. Você não vai acreditar. Hoje a cidade de São Paulo tem 21 mil famílias no auxílio aluguel. Famílias que estavam em beira de córrego, que estava para cair, acabou tendo que retirar, e estão ali com o auxílio aluguel todo mês a prefeitura pagando auxílio aluguel. 21 mil famílias. Então, o orçamento anual da prefeitura quanto é? 110 bilhões de reais. Com auxílio aluguel nós gastamos 100 milhões por ano de auxílio aluguel, que é um dinheiro que vai e não volta. Eu acho até interessante, assim, que essa é a bandeira habitacional, né, o programa habitacional é uma bandeira muito forte do Boulos, né? Sempre foi aí. E outra, a desigualdade social. Então, esse programa mostra aí como acabar tanto com esse problema do déficit habitacional, né? Quanto resolver, em parte, essa questão da desigualdade social. Mas eu queria ouvir um pouco mais do senhor sobre a desigualdade social, as iniciativas que têm sido feitas e também
Sobre a questão da Cracolândia, né? Que é um problema que entra ano, sai ano, continua um problema aqui em São Paulo. Lógico. Redução de desigualdade social, eu acredito fielmente que é a geração de emprego, de renda, a oportunidade das pessoas ter emprego e renda que vai, né, trabalhar principalmente na questão da diminuição da desigualdade social. Agora, a cidade está trabalhando muito nisso, né? Batendo recorde de geração de emprego, de renda. Eu dei aqui alguns dados, né? Nós pegamos agora o menor índice de desemprego desde 2015. Pegar o dado que eu tenho de cabeça aqui agora, o último, que é o terceiro trimestre de 2023, dado CAGED. São Paulo, 6,7% de desempregados. Nesse mesmo período, o país, 8,7%. Então, a gente está, né, gerando bastante emprego e renda. Agora, o que é preciso fazer? Trazer investimento, né, para as pessoas poderem se empregar e trabalhar como autônomo ou como empregado. Fazer as obras necessárias nas regiões periféricas. A gente está fazendo muita obra, reurbanização de favela, a gente está pegando o córrego e canalizando, fazendo o parque linear do lado, ampliando os nossos equipamentos de assistência social, de saúde. Pega a assistência social, te dá um caso concreto. Eu dobrei o orçamento da assistência social da última gestão. Ano passado, 2023, nós tivemos um orçamento de 2,3 bilhões de reais. Sabe quanto eu recebi do governo federal? De 2,3 bi, 40 milhões de reais. Como é que é esse relacionamento com o governo federal? É um governo, é uma relação onde, e não é só a cidade de São Paulo, tá? A cada ano o governo federal vai deixando de passar recursos para os municípios e os municípios cada vez mais vão tendo que assumir responsabilidades que seriam, né, do governo federal ou grande parte do governo federal. Por exemplo, na questão da saúde. Então, outro dado concreto. O orçamento da saúde, 20 bilhões de reais. 84,15% dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Só vem 14% do governo federal. E a gente fala assim, SUS, Sistema Único de Saúde, universal, gratuito para todos. Bacana, eu concordo, é maravilhoso o sistema. Mas as pessoas têm a impressão de que é dinheiro do governo federal. Acabei de dar aqui, 84,15% do valor do orçamento da saúde é dinheiro da Prefeitura, fonte 00. Só vem 14% do governo federal. Então, a gente está fazendo muitas ações porque a Prefeitura de São Paulo, né, está com a economia ativa, está conseguindo trazer arrecadação, mesmo que eu reduzir impostos, e está conseguindo dar resposta à sociedade. Pega, por exemplo, UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Nós tínhamos até 2016 3 UPAs em São Paulo. 3 UPAs. Hoje nós temos 26. Foram 23 de 2017 para cá. Dessas 23, eu inaugurei 12. Esse ano eu inauguro mais 8. E ano que vem eu inauguro mais 9. Pegar o dado da última UPA que eu inaugurei. A UPA do Rio Pequeno. Tem 2 semanas que eu inaugurei a UPA do Rio Pequeno. A 26ª UPA em São Paulo. Quanto custou para fazer a UPA? 15 milhões de reais. Eu acho que é muita coisa feita e pouca comunicação. Me lembra muito o governo Bolsonaro. Toca a ficha bem feita. Você pega a UPA Rio Pequeno que eu inaugurei agora tem 2 semanas. Quanto custou para fazer? 15 milhões de reais. Qual o custeio? 5 milhões e 900. 420 funcionários, desses 420 funcionários, 117 médicos. Funcionando de segunda a segunda, 24 horas, inclusive com dentista emergencial 24 horas, com laboratório para você fazer o seu exame ali, já, com o SAMU junto, né? Então, são avanços importantes que a cidade está tendo, que a gente vai diminuindo a desigualdade social. Quando você tem a condição de dar creche para todas as crianças, né, você vai, com certeza, melhorar a qualidade de vida daquelas crianças, daquela família e ter um futuro melhor. Você pega, por exemplo, a questão tecnológica. Nós temos 1.080.000 alunos na rede municipal de ensino. Nós distribuímos 506 mil tablets. 506 mil tablets com conteúdo pedagógico e o chip de internet. Então, essas ações todas, hoje eu entendo que quem não tem internet, ele está excluído. Né? Antigamente você tinha assim, qual o seu direito básico? Saúde, educação, habitação. Internet hoje, para mim, é um direito básico. Quem vive sem internet, né, cara? Ninguém vive, né? Para o cara fazer tudo, e faz tudo na internet, né? E precisa. E tem uma coisa bacana, deixa eu contar para vocês aqui um detalhe. Quando a gente distribuiu os 506 mil tablets, nós descobrimos que a gente tinha mais de 100 mil alunos que receberam equipamento, mas não tinha internet para usar. Porque a ideia é de que ele use o tablet
no contraturno. Então ele vai para a escola, usa, e quando ele vai para casa ele possa fazer as atividades, porque tem conteúdo pedagógico, para você melhorar a sua capacidade de aprendizado. Só que não tinha acesso à internet. Aí o que eu fiz? Chamei todos os presidentes, diretores das empresas de telefonia. Vivo, Claro, Oi, TIM, todos. Pus na mesa e falei o seguinte, pessoal, eu estou com esses tablets, a cidade precisa evoluir na questão de tecnologia, de ensino, de melhora da qualidade de ensino, e vocês precisam colocar antena nesses lugares. Aí foi uma grande discussão, eles diziam que precisava aprovar uma lei para poder permitir a instalação de uma tecnologia nova que eram as ERBs. Eu chamo o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, sentamos numa mesa, falou, tá bom, a gente aprova a lei, eu te dou o desconto para você instalar a antena nesses locais, só que vocês têm que instalar em 8 meses. Topa assinar um termo de compromisso? Foi, nós desenhamos, eram necessários instalar 286 antenas, sentamos com todas as empresas, demos o desconto para instalar a antena nesses locais, em 8 meses eles instalaram. Qual que é o resultado hoje? A cidade de São Paulo hoje tem cobertura de 100% de internet. Lógico, não tem área de mata, mas em área onde tem pessoas habitando, 100% de cobertura de internet. Então você percebe que você governar também é um pouco disso, de você ter credibilidade de chamar o cara, de você aprovar na Câmara, de você negociar Totalmente, e né? pegar e colocar e trazer o resultado. Porque o importante é o seguinte, eu tinha que chegar no resultado. Qual que era o resultado? A cidade ter 100% de cobertura de internet. Tá posto, hoje tem 100% de cobertura de internet. Uísque ou vinho? Vinho. Praia ou campo? Campo? Oh. Gisele Bündchen ou Alessandro Ambrosio? Rapaz, eu sou a favor do homem que não é capado. Então eu respondo Regina Nunes. Secretariado técnico ou político? Eu acho que 80% técnico e 20% político. Você tem que também ter um pouco de percepção e sensibilidade. Os maiores erros da gestão Ricardo Nunes à frente da cidade de São Paulo. Erro, é muito difícil, né? A gente poder... Sempre o cara faz uma cagada. Sempre faz. Não ficou tão bom, vai. Erro. O que eu fiz de erro? Não sei, é difícil você acertar 100%, mas falar assim, teve um erro grande. Eu acho que a gente foi muito cauteloso em todas as decisões, né? A gente tem uma equipe muito boa. Se eu falar qual que foi um erro que eu cometi, cara, eu te juro que eu não consigo. Mas o que gostaria de fazer em um eventual próximo mandato que não deu para fazer nesse, por exemplo? E vamos falar sobre a gestão da Enel, que é uma crítica constante, as interrupções de serviço de luz, a população irritada, cai a luz. E como é que o senhor enxerga a gestão da Enel em São Paulo com essas constantes interrupções, hein? Bom, então eu vou falar aqui da Enel, depois eu falo da continuidade, que é importante também. Da Enel, muita gente achava, hoje é uma quantidade bem menor, de que a questão da concessão da energia da Enel era responsabilidade da Prefeitura de São Paulo. Zero. Concessão é federal, regulação é federal, fiscalização é federal. Ninguém sabe de nada, aí a culpa cai no teu colo. E ninguém comunica isso e tu fica com o pepino. Fica com o pepino e tem a baita da sacanagem dos concorrentes que fica fazendo videozinho em rede social dizendo que a culpa é minha, né? Então o cara é deputado ou é deputada em vez de resolver no âmbito federal, porque são deputados federais. Ficam querendo fazer o jogo político. É a tal da má política, né? A questão da concessão de energia, o contrato da Enel tem a ver com a Prefeitura de São Paulo. Zero, não tem. A concessão, regulação e fiscalização é do governo federal, previsto em lei federal. Existe a Agência Nacional de Energia Elétrica que faz essa regulação, fiscalização e que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. Com esse problema todo aqui, com o péssimo serviço da Enel, o que eu fiz? Eu representei a Enel junto à Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu e o Tarcísio chamamos aqui em São Paulo o presidente da ANEEL e a diretoria e cobramos deles uma ação. Eu entrei com 2 ações judiciais na Justiça aqui de São Paulo, no Tribunal de São Paulo, contra a Enel. E agora, recentemente, eu fui para Brasília, tive uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para quê? Eu levei para ele uma proposta de alteração da lei federal. Porque a gente tem aqui uns pré-candidatos que são deputado federal e não faz porcaria nenhuma, só fica criando fake news, querendo jogar esse problema para a Prefeitura de São Paulo, enganando as pessoas e fazendo uma desinformação. Como a legislação federal não permite que a Prefeitura faça nada
A legislação federal não permite que a Prefeitura de São Paulo faça nada, que multe, que fiscalize, nada, zero. Eu levei uma proposta de alteração da lei para o presidente da Câmara. Ele disse que vai pautar e vai votar. E o que diz essa proposta? Que os municípios precisam passar a ter alguma escuta no processo de novas concessões, que os municípios deem um aval quando for ter uma nova concessão e que os municípios possam fiscalizar e multar as empresas de concessão de energia. Que hoje a gente não pode. Estou aqui falando para vocês. Hoje, não é só a Prefeitura de São Paulo, nenhuma prefeitura pode fazer nada contra as empresas que têm a concessão de energia, no caso da cidade de São Paulo, da Enel. E, como eu disse aqui, entrei com 2 ações judiciais contra eles e estamos fazendo pressão para que melhore o serviço, que é uma porcaria. Tem sido muito ruim para a cidade de São Paulo o serviço que a Enel tem prestado aqui. Agora eu espero que a gente tenha lá essa correção. Bom, o que eu fiz depois? Fui ao ministro Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, junto com vários deputados federais da cidade de São Paulo, Baleia Rossi, Paulinho da Força, Renata Abreu, Maurício Neves, o Isnaldo Bulhões e Cezinha da Madureira. Porque os deputados federais que querem ser prefeito lavaram as mãos, só fica fazendo guerrinha de rede social. Na prática, não fizeram nada, não apresentaram nada junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, nada ao Ministério de Minas e Energia, nada de alteração da lei para garantir aos municípios. Soluções nenhuma, críticas todas. Só crítica, só blá blá blá. Mas a gente foi lá, cobrei do ministro, levei a proposta de alteração da lei, entrei com 2 ações judiciais e representei por 2 vezes junto à Agência Nacional de Energia Elétrica e também junto ao Tribunal de Contas da União. Eu fui pessoalmente lá falar com o ministro Bruno, presidente do Tribunal de Contas da União, cobrando uma fiscalização desse contrato. O Brasil está sofrendo uma explosão de casos de dengue e alguns deputados apelidaram o presidente Lula de presidengue. Como está o controle da dengue no estado de São Paulo? De quem é a responsabilidade para essa explosão de casos? Eu queria que o senhor explorasse um pouco esse assunto da dengue, né? Porque a gente já vem de uma epidemia, agora outra epidemia, né? E a gente parece que a mídia, ela não fala muito nesse assunto, né? É até bastante engraçado, porque acontece, hoje você tem a vacina da dengue, e não teve vacina da dengue, porque o Ministério da Saúde não comprou a vacina, não mandou a vacina, não teve vacina. Na cidade de São Paulo, a gente recebeu agora, já quando a gente chegou no platô, ou seja, o pior período. A questão da dengue tem uma coisa importante, ela tem uma relação muito forte com a questão climática. Na época de calor, isso é uma temperatura onde favorece a procriação do inseto, é onde ele vai agir mais. Quando tem o frio, ele, né, submerge. Perdeu o prazo para poder cuidar. A gente poderia ter evitado muitas mortes no Brasil se o Ministério da Saúde tivesse comprado e enviado as vacinas contra a dengue. Aqui em São Paulo, o que eu fiz? Eu tinha 30 carros que faziam nebulização. Coloquei mais 66. Tenho 96 carros fazendo todos os dias nebulização nas casas, andando nas ruas. 200 máquinas costais para o cara, quando não consegue o carro, né, entrar, porque às vezes tem beco, tem viela, o aplicador com a bomba nas costas fazendo nebulização. Fizemos a aquisição de 20 mil iscas. São iscas com feromônio que atrai a fêmea e ela se contamina, depois ela não morre na hora, ela vai pousar em outro lugar, leva aquele... Isso era a responsabilidade do governo federal? Lógico. Toda a questão de controle... Tem bastante coisa na tua conta que tu não tem, que não era da tua conta. Sim, tem uma participação, evidentemente, da prefeitura. Mas, por exemplo, você pega a questão dos inseticidas. Era a responsabilidade do governo federal enviar para os municípios. Eu recebi só 3 mil litros, tive que comprar 25 mil litros. Né? A questão dos agentes. A gente tinha 2 mil agentes para ir nas casas. Porque tem uma coisa importante, 80% dos casos do criadouro de dengue estão dentro das casas. Né? Lembrando que o mosquito da dengue ele vai pôr os ovinhos lá no local de água parada. Então, esses locais 80% da casa. O que é muito importante? Você ir lá e falar para as pessoas, olha, não deixa a água parada, tira o pratinho com água, fecha a caixa d'água. E a gente tinha 2 mil agentes, temos 12 mil agentes. Peguei os drones da Guarda Civil Metropolitana para poder fazer verificação em locais onde você tem prédios abandonados para ver se tinha algum criadouro. Identificando, a gente contratou outros drones, que é usado na agricultura, a gente está usando aqui, para o drone naquele terreno imóvel abandonado, fechado, para aplicar o larvicida, né? Larvicida, sida mata, larva, mata larva. Tem o inseticida, sida mata inseto. Então, você faz a aplicação de inseticida para pegar ele voando adulto,
ou aplicação de larvicida para você matar as larvas dentro dos criadouros que são esses locais de água parada. Então, a Prefeitura de São Paulo fez muito. A gente teve óbitos que a gente lamenta muito, mas o nosso número de óbitos ele é muito menor proporcionalmente ao que tem no estado e no Brasil. Agora, fora essa questão da prevenção, do cuidado, falar um pouquinho do paciente. Nós temos 471 UBSs. Nós adquirimos 400 mil testes e todas as UBS da cidade de São Paulo, a única cidade do Brasil, todas as UBS da cidade de São Paulo, você vai lá e tem um teste de dengue. Porque você foi lá, testou positivo, você já pega orientação médica para se tratar. E, além disso, a gente fez um investimento de 200 milhões de reais ampliando os equipamentos de saúde. Nós temos 80 AMAs, ambulatório médico, que funcionava até às 19 e agora está funcionando até às 22 horas, porque realmente tanto o serviço público de saúde como o privado encheu, né? Tantos casos de dengue. Você vai nesses hospitais mais caros de São Paulo, estão todos cheios. Não seria diferente, obviamente, no serviço público. Então, a gente ampliou os nossos horários de atendimento das UPAs, das AMAs, as UPAs já são 24 horas, enfim, um trabalho muito forte da minha equipe de saúde aí, da vigilância sanitária, para poder fazer esse enfrentamento. Prefeito, quais seriam os principais pontos de continuidade aí em uma eventual reeleição? É dar continuidade no que a gente tem. Pra você ter uma ideia, a cidade está hoje num patamar de investimento que nunca teve. Esse ano, 2024, nós vamos ter 16 bilhões de investimento. Ano passado, 2023, foram 14 bilhões. 2022, 8,5 bi. Portanto, olha lá, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Sabe qual foi o ano que teve mais investimento fora esses anos? 2020, 4,1 bi. Nós quadruplicamos, né, a capacidade de investimento da cidade. Então, lógico, tem muita coisa para fazer. Por exemplo, fazer a extensão da Avenida Roberto Marinho, fazer o túnel Sena Madureira, fazer a extensão da José Aristodemo Pinotti lá no Itaim Paulista. A gente poder fazer a continuidade das obras que eu dei início agora do BRT Radial Leste, 1,7 bilhões. Já licitei o primeiro trecho, vou dar início da obra agora. Estou em licitação o BRT Aricanduva, enfim, uma enormidade de obras de infraestrutura nessa cidade que cresceu de forma desordenada, não teve um planejamento, portanto a gente tem que agora recuperar o tempo perdido. Mas tem algumas ações também que a gente está desenvolvendo que eu acho que é fundamental. Você pega, por exemplo, pontes e viadutos. Uma cidade que tem 7 milhões de carros que circulam por dia, 1 milhão e 300 mil motos, a gente nunca teve um programa de recuperação estrutural e funcional de pontes e viadutos. Nós estamos fazendo isso. 1,6 bilhões de investimento. Isso dá votos? Parece não. Se você olhar e andar pela cidade, você vai ver que vai ter gente trabalhando lá nas pontes e viadutos. Está trocando a junta de dilatação, está trocando tem amortecedor aqui, esse troço. Está fazendo toda a obra de engenharia, porque aquilo ali é como se você fizesse um raio-x de um corpo para ter o diagnóstico do que precisa fazer, para você poder corrigir e não ter uma situação de colapsar. Em 2019, o T5 colapsou. Estava tão ruim que ele pegou e colapsou. A cidade parou. A gente está fazendo um trabalho hoje para não ter isso lá na frente. Então, você cuidar daquilo que é preventivo é muito importante, né? Você fazer as ações preventivas para você evitar um problema da cidade do trabalho, a cidade que não para. Você tem que ter uma ação importante preventiva. Agora, quando é que você faz isso? Quando a gente ajustou o caixa, quando você deu saúde financeira. Você deu saúde financeira, aí você vai cuidando das ações da cidade. Portanto, a cidade está em pleno desenvolvimento. A gente está fazendo, né, muita coisa. Eu preciso o quê? Dar continuidade. São Paulo é conhecida por ser uma das capitais mundiais do entretenimento, gastronomia, e está tendo uma migração constante, né, de pessoas dos outros estados para vir aqui buscar emprego, né? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor está recebendo todos esses migrantes, né, que vêm de outros estados aqui para buscar emprego na cidade de São Paulo, uma das capitais mundiais do entretenimento, gastronomia, que trazem uma receita enorme, né, para a cidade? Ferri, a cidade de São Paulo, ela virou o que virou, ela é o que é, essa potência, porque muita gente veio para cá, de todo canto do Brasil, de todo canto do país e do mundo. Eu mesmo sou um exemplo. Minha mãe veio de Minas, meu pai de Portugal. Qualquer um que você conversar aqui em São Paulo, você vai, ou ele veio de algum lugar, ou ele tem um parente muito próximo que veio de algum lugar de São Paulo. E foi isso que fez essa cidade tão potente. Agora, a gente tem gerado muito emprego e renda, mas tem uma questão que também é um desafio enorme. É uma cidade acolhedora. Mas, por exemplo, a gente recebe muita gente que vem aqui atrás do seu sonho e que realiza. Se coloca no mercado de trabalho. Tem gente que vem e não consegue. Acaba indo para uma situação de rua,
né, que acaba gerando um problema social na cidade. A gente recebe todos os dias, muita gente de todo canto. Deixa eu te dar um exemplo aqui que é bastante ilustrativo. Eu fui com a minha esposa, com a Regina, um dia visitar um serviço nosso que chama-se Amparo Maternal. E o que é o Amparo Maternal? O Amparo, ele é um serviço da assistência social que ele acolhe mulheres em situação de rua que estão grávidas. Então não tem marido, não tem família, tem situação de rua e está grávida. Então vai para esse local, fica na Vila Mariana. Eu estou indo com a Regina lá visitar, quando eu vou para algum lugar, vem sempre para mim um históricozinho. Olha, prefeito, lá tem tantas pessoas, tem 50 mulheres grávidas e você vai assinar um aditivo porque tem mais 50 mulheres que querem entrar. Eu falava, porra, já tem 50 mulheres grávidas e que não tem marido, não tem família, não tem casa e tem mais 50 para entrar só nesse serviço. Bom, enfim, onde é que eu quero chegar? Chegamos lá. Sabe quantas mulheres grávidas que estavam lá no Amparo da cidade de São Paulo? Nenhuma. Sabe quantas do Brasil? Nenhuma. Todas do exterior. A maioria de países da África, de Angola. Então, é algo assim que a cidade tem muito orgulho de ser a cidade acolhedora, mas também gera muito desafio, né? Essa conta vai lá para cima. Então, a gente tem, assim, um trabalho bastante forte de acolhimento. A Acnur, que é a agência da ONU que fala da questão dos refugiados, dos imigrantes, classifica a cidade de São Paulo como uma das melhores cidades do mundo que recebe os seus imigrantes. E os migrantes também, a gente tem, né, essa coisa da a cidade da oportunidade. A gente tem aqui uma situação, por exemplo, hoje, que a gente tem muita oferta de emprego para a área tecnológica e não tem mão de obra preparada. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho de acolhimento, de oportunidades, né, mas depende muito do momento das pessoas poderem ter ali uma condição para ser absorvida no mercado de trabalho. Prefeito, uma pergunta, né? Aos 18 anos, filiou ao MDB, já foi vereador 2 vezes, agora prefeito. Tem mais ambições políticas? Eu tenho a ambição política de ser um prefeito que vai ser lembrado como um cara que deixou a cidade melhor. Deixou a cidade num rumo de compreender a importância dela aproveitar todo o seu potencial de desenvolvimento econômico. De ser uma cidade que vai se tornar mais justa e inclusiva, uma cidade para todos. Agora, politicamente, essas coisas a gente não escolhe muito, sabe? Eu vou me esforçar para ser reeleito agora, porque a gente está fazendo tanta coisa, eu queria dar continuidade nisso, né? Acho que era importante continuar. Agora, eu me elegendo mais 4 anos, se for a vontade da população, acho que para mim tá bom, já dei minha contribuição, né? Acho que já está de bom tamanho. Quais as 3 características que um bom homem público precisa? Primeira pergunta. E junto nisso, qual é a maior satisfação pessoal sua na política? As 3 características que um homem público precisa ter para ir bem, para dar certo. E qual é a maior satisfação pessoal sua na política? Acho que uma característica importante é a sensibilidade. Ainda mais você pega uma cidade como São Paulo. São Paulo, o Lira me falou isso já. Quem? O Lira. Ah, é? A cidade de São Paulo... O cara é insensível. O cara tem que ter sensibilidade. A cidade de São Paulo, ela tem 2 cidades dentro de uma. Então, ela tem uma cidade muito rica, da Paulista, da Faria Lima, e ela tem dentro da mesma cidade uma cidade da periferia, que ainda tem muita coisa para fazer. São 2 cidades dentro de uma. A gente tornar essas 2 cidades mais próximas, né, menos distantes, é fundamental. Então, você tem que ter sensibilidade para poder enxergar isso, para poder efetivamente colocar políticas públicas para essa situação. Acho que tem que ter experiência, é fundamental. Cara, não dá para você pegar um Boeing desse aqui e o cara nunca apertou. Qual é a experiência de trabalho que tem o candidato Boulos, seu concorrente para a Prefeitura de São Paulo? Acho que nenhuma. A experiência dele é de truculência, de invasão. Quer dizer, você vê, Mas ele já trabalhou em alguma coisa? Que eu saiba, não. Acho que nunca dirigiu um carrinho de pipoca. Como é que o cara consegue ter 30% dos votos? Eu não entendo das intenções, né? Vamos lá, as três características que um bom homem público precisa ter. Então, acho que sensibilidade é fundamental, né? A competência, experiência, vem junto a competência e experiência, e muita vontade, cara. Eu acordo cedo pra caramba, eu durmo tarde, eu sou o primeiro a chegar da prefeitura, o último a sair, porque você precisa ser o exemplo. Eu mandei um WhatsApp pro prefeito. Prefeito, você pode gravar aqui o podcast? Ele me mandou a agenda do dia seguinte. Eu falei... E é todo dia daquele jeito. Que saco isso! Eu falei, não, desisto. É bem assim. Então, acho que é isso. Você tem que
ter muita sensibilidade, você ter capacidade e ter força de vontade de trabalho, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Com um orçamento de 110 bilhões, é impossível não ter alguém roubando em algum lugar. Essas empresas privadas, os caras estão sempre roubando em alguma coisa, é comprador roubando, ou é cara mexendo no aluguel da empresa. Tem sempre uma confusão. Um orçamento desse, com tanta gente querendo meter a mão, como que tu consegue se blindar, ou blindar o máximo possível, que é possível, porque tem coisa que é impossível fazer, da corrupção? Olha, a gente tem a nossa controladoria e o que eu tenho feito? Acho que o exemplo é uma coisa muito importante. Chegou um processo na minha mesa com recomendação de demissão ao bem e serviço público, na hora, né? E reforcei muito a nossa controladoria. A nossa controladoria tem recebido vários prêmios de ações de combate à corrupção. As ações de gestão é importante. Ontem mesmo eu estava com o meu pessoal da Secretaria de Saúde. Nós temos, por exemplo, grande parte da nossa saúde, ela é administrada por organizações sociais que a gente faz convênios. E a gente até então não tinha um sistema de controle da prestação de contas. A gente contratou um grande sistema de software para poder colocar esses dados dentro desse software e você poder fazer a verificação e diminuir, né, bastante consideravelmente qualquer tipo de desvio. Por exemplo, a gente não tinha um controle para saber se a OS, e olha, a gente tem, só na área da saúde, são mais de 20 mil funcionários. A gente não tinha, por exemplo, um controle para saber se a OS pagou a guia do FGTS, do INSS, o GPS do funcionário. Agora a gente vai ter. Então ele vai colocar num sistema, porque você imagina, é humanamente impossível você ficar pegando todo aquele documento e olhar de forma manual. Então, criando uma série de mecanismos com o uso da tecnologia e o trabalho da controladoria bastante importante. E os procedimentos que são feitos de controle através do Tribunal de Contas do município, né, uma ação bastante contundente com relação a esse quesito. Agora, acho que muito, o Ferri, vai do exemplo, né? Eu fui vereador durante 8 anos, por exemplo, e eu fiz muitas ações, eu trabalhei muito em fiscalização. Eu presidi uma CPI da sonegação tributária que eu recuperei naquele ano 1,2 bilhões de reais. Teve instituição financeira que teve alta de inflação de 3,8 bilhões de reais. Eu fui relator da CPI do Teatro Municipal, que a gente pegou lá uma fraude gigantesca, desvio de milhões de reais. Participei da CPI da dívida ativa, que a gente também identificou uma série de problemas. Enfim, eu fiz uma ação muito forte, né, como vereador, que uma das funções importantes do vereador é de fiscalizar, então eu atuei bastante nisso. Então acho que você dar o exemplo também é importante, né? Quando você tem lá o cara que não respeita a lei, não sei o quê, quando você tem alguém que é muito rígido, rigoroso, né, você dá o exemplo para poder minimizar, diminuir ou evitar qualquer tipo de desvio. Prefeito, e agora no âmbito privado, né? Quais as 3 características aí de um empreendedor vencedor? Primeiro tem que ter coragem, né, cara? Muita coragem. Para o cara empreender, tem que ter bastante coragem e ousadia. Eu acho que ter o feeling e o perfil. Eu não consigo imaginar alguém empreendendo se não tem feeling, não tem perfil. E aí o cara ter o feeling e o cara ter perfil também, ele poder saber a hora que ele vai avançar, não ter medo de arriscar, que é fundamental. Eu, quando montei minha empresa, é uma excelente 2x2, né? Então, hoje eu tenho a minha empresa em vários locais, vários estados, focando muito na questão da gestão, né? Acho que é importante você ter uma gestão muito ativa. E já vai para o 4º ponto, você me perguntou 3, mas assim, e pensar sempre que o principal de uma empresa é o teu cliente. Você pega a minha empresa, não tem reclamação de PROCON, cara. Eu devo atender quantos clientes por dia, sei lá, por mês, 200 mil clientes, sei lá, muito cliente. Que eu tenho ação trabalhista, mínimo, não deve chegar a 10, 20, uma empresa de tantos anos, né, com tantos funcionários. Porque a gente sempre trabalhou muito na questão do cliente. O cliente tem razão sempre, o cliente é o nosso objetivo e a gente vai trabalhar 24 horas por dia para ter a satisfação do cliente. Porque aí ele vai refazer o serviço com você, ele vai te indicar e eu acho que é isso, é você ter o foco no teu cliente, por resultado e essas outras características. Como se blindar, já está acabando aqui, como se blindar dos interesseiros na política e na vida? Rapaz, isso é difícil demais,
Porque eu vou te contar, o que aparece de gente falando que é meu amigo agora como é que a gente blinda, né? Quando não se apega ao cargo. Eu estou prefeito, então eu moro no mesmo lugar, do mesmo jeito, eu uso a mesma roupa, isso aqui é passageiro, né? E a gente tem que estar muito atento. Eu sempre tive assim, uma preocupação muito grande com relação das pessoas que eu me relaciono, sempre tomei muito cuidado, né? Por exemplo, agora está tendo um problema aí dos ônibus, né? Não sei se vocês viram, está tendo uma ação do Ministério Público Sim. como as empresas de ônibus e tal. Eu, durante muito tempo que fui vereador, muitas desses setores queria me ajudar na campanha, eu nunca aceitei, queria me conhecer, queria fazer reunião, eu sempre falei, não quero. Mesmo que eu tivesse feito algum contato, alguma relação lá atrás, que não tivesse nada de errado, mas agora seria difícil das pessoas compreenderem. Então eu sempre tomei muito cuidado com relação a isso. Hoje, por exemplo, essas empresas que estão envolvidas, eu nunca vi. Outro dia o cara chegou para mim, você conhece o fulano da empresa tal? Eu falei, cara, não sei se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo. Então me dá uma condição de muita independência, de ser rigoroso nas exigências, de poder ser um cara que tem autonomia e tem liberdade e tem austeridade para cobrar e para, né, exigir que as coisas sejam corretas. Para a gente finalizar, muitas das coisas, eu acho que a vida da cidade de São Paulo, dos paulistanos, melhorou muito nos últimos anos. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa percepção. Às vezes, um lapso da realidade, ou por falta de comunicação, que é o que eu acho que eu falei já para o presidente Bolsonaro várias vezes isso, eu acho que a problema de comunicação do governo foi muito grande, no governo Bolsonaro. Como melhorar a vida dos paulistanos e mostrar para eles que a vida deles está melhorando? Olha, tem uma pesquisa agora recente que deu a cidade de São Paulo como uma das cidades que as pessoas têm uma avaliação muito positiva de que melhorou a sua qualidade de vida e de que tem uma expectativa de melhorar, né? Agora, as pessoas que moram em São Paulo são muito exigentes, e quem está aqui está numa correria, é o jeito da cidade, né, do cara estar muito ativo e tal, de ser muito, muito exigente. Mas acho que talvez falte um pouco de comunicação. Você pega uma coisa, ô Ferri, as pessoas falam, São Paulo, cidade de pedra. Cara, nós tínhamos 48% de área de cobertura vegetal. Nós elevamos para 54% a área de cobertura vegetal. 54% da cidade tem cobertura vegetal. Parques, eu inaugurei 6 parques, nós temos 114 parques, eu vou inaugurar mais 5 esse ano ainda. Você quer ver uma coisa legal? A gente tem hoje 15% de áreas de mata preservada para sempre. Quais são essas áreas? Parque municipal, parque estadual e área indígena. Então é parque que vai ficar sempre preservado. Eu soltei um decreto desapropriando 11% do território da cidade. Isso é maior do que Paris, com 167 quilômetros de área que eu estou desapropriando, áreas de mata para ficar para sempre para a cidade por resto da vida. Nós vamos para 26% de área de mata preservada. Você sabe que é 1/4 da cidade de área preservada? Então tem muita coisa de qualidade de vida. E a gente tem tantos prêmios importantes. Você pega a questão da gastronomia. São Paulo é conhecido como a capital mundial da gastronomia. Se a gente quiser agora aqui pedir uma comida tailandesa, japonesa, italiana, por qualquer coisa, qualquer hora, você vai ter em São Paulo, né? Vai para fora aí que você viaja muito. Pô, é um sufoco para comer, cara. Aqui tem de tudo. Então é uma cidade muito bacana, uma cidade de oportunidade, é a melhor cidade do mundo, cara. Não é porque eu sou prefeito de São Paulo, eu falo, é a melhor cidade do mundo, a cidade de São Paulo. Gente, prefeito Ricardo Nunes, do Café com Ferro, entrevista espetacular. Em breve nós poderemos escolher entre um depredador ou um empreendedor para a Prefeitura de São Paulo. Arthur Horta, obrigado. Valeu. O host mais galã do Brasil, Fábio, toda a turma. Só aí. tem um, Prefeito, obrigado. Recados finais. Agradecer, Ferri, agradecer, Arthur, agradecer vocês que estão nos acompanhando aqui no Café com Ferri. Eu acho que se a gente pudesse falar alguma coisa aqui, eu diria o seguinte, vamos ser justos com a nossa cidade. Tem problema? Tem. A gente precisa amar essa cidade, né? A gente vai numa onda de só falar mal da cidade, e acho que isso é muito ruim. A gente vai em outras cidades do mundo, você vê como aquelas pessoas, mesmo sendo uma cidade tão boa, o quanto elas valorizam, amam e falam bem. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de carinho, mais de amor, mais amor com a nossa cidade, falar dos problemas, resolver, não estou falando que está tudo resolvido, mas valorizar um pouquinho essa cidade tão acolhedora, uma cidade que deu oportunidade para tanta gente,
como eu dei para os meus pais lá atrás, para os seus parentes e para todo mundo, que a gente possa cada vez mais ter São Paulo como uma cidade do topo das grandes cidades do mundo. Gente, obrigado. Até o próximo podcast. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, em breve reeleito prefeito de São Paulo. Obrigado, gente.